Podemos utilizar o Integration Services na obtenção de valores agregados sem a necessidade de enviar seu resultado para um banco de dados. Nesse vídeo, nós iremos saber como, além de agregar, combinar valores de duas tabelas utilizando a pré-visualização dos resultados no processo Integration Services. Espero que gostem. Não esqueçam de dar seu like e de se inscrever no nosso canal. É importante também que interaja comigo utilizando os comentários. Vamos lá! No projeto do Integration Services, no controle de fluxo, eu vou adicionar uma tarefa de fluxo de dados. Eu posso tanto clicar duas vezes nesse objeto, quanto clicar na aba Fluxo de Dados ao lado do controle de fluxo. Eu vou utilizar o assistente de conexão para a origem e selecionar a fonte de dados SQL Server. Como nenhuma conexão foi criada, irei clicar em Novo, onde abrirá uma janela para definir o nome do servidor, utilizar o usuário do banco de dados. Irei habilitar para salvar a senha e testar a conexão. Banco de dados conectado com sucesso. Eu posso também definir qual é o catálogo inicial. É importante entender aqui que nessa opção, se você tiver o nome do banco de dados, você já pode definir sem a necessidade de selecionar um dos itens da lista e escrever diretamente na caixa de texto, poderá ganhar em velocidade a configuração dessa opção. Feito isso, basta clicar em OK e o seu objeto de fonte de dados OLEDB foi criado no seu fluxo de dados. Percebam que existe uma mensagem de erro. Eu preciso definir qual é a tabela que eu vou obter os dados. Antes disso, eu vou renomear esse objeto para IES, que são as instituições de ensino. Ao clicar duas vezes no objeto, eu posso definir qual a tabela de origem eu vou utilizar dessa conexão. Percebam que, além de relacionar os nomes das tabelas existentes, eu posso pré-visualizar os dados dentro dessa tabela. Como eu não preciso de todas as colunas, eu vou alterar essa opção para comando SQL, onde eu posso definir um código SQL para selecionar apenas as colunas que desejo. Contudo, caso eu não queira criar manualmente esse código SQL, ao clicar na opção Build Query, eu posso adicionar a tabela e selecionar as colunas. Feito essa seleção, eu vou simplesmente clicar no botão OK. Percebam que ele já desenvolveu o seu código SQL, tendo a possibilidade também de pré-visualizar apenas aquelas colunas que você selecionou. Vou clicar em OK novamente para concluir a configuração desse objeto. Agora, sem nenhum erro, vou utilizar novamente o assistente de fonte de dados de origem para nos conectar em uma outra tabela contendo a quantidade total de cada inscrito matriculado, entre outras informações, dos cursos existentes para cada instituição de ensino. Agora, a conexão já criada, basta selecioná-la e clicar em OK. Vou renomear o objeto para cursos e, ao clicar duas vezes nesse objeto, eu já vou definir, utilizando o Build Query,
as colunas que eu desejo da segunda tabela existente no SQL Server. Eu vou clicar em OK. Pré-visualizando novamente, os dados estão exibidos corretamente. Portanto, utilizando a caixa de ferramentas do SSIS, vou arrastar para o meu fluxo de dados o aggregate, que vai agrupar os valores com base no código da instituição de ensino. Eu vou arrastar a seta do objeto do curso, que é a fonte de dados, para esse novo objeto, aggregate, que nós colocamos no projeto. Ao clicar duas vezes no aggregate, eu vou, primeiramente, definir o código da instituição como o agrupador principal dos valores, da mesma forma como nós fazemos no Group By no SQL Server. Vou definir um contador dos itens, nesse caso, a quantidade total de cursos existentes para cada instituição de ensino, e vou selecionar as colunas de quantidades, definindo para cada uma delas a soma. Percebam também que eu posso utilizar outros tipos de cálculos matemáticos, como média, obter o máximo, obter o mínimo e assim por diante. Selecionando soma para todas as colunas, basta finalizar a configuração desse objeto clicando em OK. Agora nós iremos utilizar o merge para combinar as duas tabelas e obter o resultado final dessa agregação. Ao selecionar a opção dentro da caixa de ferramentas do SSIS, Merge Join, percebam que eu preciso utilizar o objeto de ordenação para fazer com que o objeto do merge funcione corretamente. O Merge Join, que vai combinar as duas tabelas. Para configurar a ordenação, basta conectar a seta de output, de saída dos dados, para esse objeto e definir qual a coluna que será ordenada. Percebam que eu posso tanto definir como crescente ou decrescente e fazer a mesma configuração de ordenação que fizemos no outro objeto. O interessante também é que nós podemos evitar a utilização desse objeto caso a fonte de dados original esteja ordenada. E no objeto de ordenação da tabela IES, vou conectar ao Merge Join, selecionando o input que será do lado esquerdo desse fluxo. Também, utilizando o segundo objeto de ordenação, vou definir o seu output para o objeto Merge Join. Clicando duas vezes no objeto Merge Join, percebam que ele já está relacionado com a tabela de instituição de ensino e a tabela de cursos pela coluna do código da instituição de ensino. Eu posso definir o tipo de união, então eu vou utilizar a opção Left Outer Join, selecionar todas as colunas do lado esquerdo e apenas as colunas do lado direito que fazem parte do cálculo. Eu posso simplesmente clicar em todas elas e percebam que a coluna do código da instituição está repetida. Então, vou desmarcar essa seleção no lado direito. Feito isso, basta clicar no botão OK, que seu merge já está funcionando. O resultado final desse fluxo
Eu não quero inserir de novo no banco de dados, apenas visualizar dentro do próprio Visual Studio. Eu vou utilizar o Record Set Destination, ou seja, destino do conjunto de registros, para configurar a visualização dos dados. Relaciono o output para esse objeto e percebam que ele mantém o ícone de erro, pois ele necessita de uma variável que receberá esse resultado. Clicar no botão de variáveis e criar uma nova variável do tipo objeto, que receberá os valores encontrados do fluxo de dados. Clicando duas vezes agora no Record Set, vou selecionar a variável que acabamos de criar e clicar em OK. Mas ele necessita informar quais são as colunas que vão ser utilizadas do output do objeto anterior para o input do Record Set. Basta selecionar todas as colunas e agora o objeto está corretamente configurado. Eu clico com o botão direito na seta entre o Merge Join e o Record Set para selecionar a opção habilitar visualizador de dados. Percebam que se eu clicar duas vezes na seta após definir essa opção, eu posso tanto visualizar informações gerais das conexões entre os objetos, os metadados daquelas colunas, informando o tipo de dado e assim por diante, e selecionar as colunas que eu quero pré-visualizar. Não vou fazer nenhuma alteração e vou simplesmente clicar no botão OK. Vamos agora executar esse fluxo de dados. Quando o processo chega na interseção entre os objetos Merge Join e o Record Set, exibe uma janela de resultado para que você possa, além de visualizar os valores daquela agregação e combinação, eu posso também copiar os dados desse resultado. Finalizada essa análise, no meu fluxo de dados, a tabela de instituição de ensino contém 2.608 registros, onde a tabela de curso contém 40.709 registros. Ao fazer o uso do objeto aggregate, ele reduziu a quantidade de registros para os valores distintos existentes para o código da instituição de ensino. Caso esse valor apresente uma diferença, provavelmente essa sua tabela contém dados duplicados. Então, espero que tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e interagir comigo nos comentários. É importante também dar seu like e clicar no sininho para receber as notificações de novo conteúdo adicionado em nosso canal. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado, conheça outros vídeos do canal e siga-me nas minhas redes sociais.